Hoje não teremos polêmicas, não falaremos da vida dos outros, pelo contrário, falaremos da nossa vida. Pra quem acompanha a gente aqui no nosso canal, já sabe que o primeiro vídeo desse canal foi gravado há mais ou menos quase um ano atrás, falando sobre relacionamento à distância, como que a gente se conheceu, como é que é a questão do... como é que funciona um relacionamento à distância. E agora, quase um ano depois, a gente resolveu fazer um outro vídeo, né, falando um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Agora a gente, na época, aquele vídeo foi gravado logo depois que eu vim morar pra cá, que a gente começou a morar juntos. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, a gente já tá, né, praticamente quase um ano, né, junto. Então, a gente resolveu gravar mais esse vídeo aqui pra vocês, pra comentar aí, né, como é que é a questão da vida de casado, né, dessa dinâmica, como é que foi a minha mudança pra cá também, que no outro vídeo eu acabei não falando. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Bora! Bora pra lá. Oi, eu sou Josana. E eu sou o Ricardo. E nós somos do começo, então, né? Como que a gente veio parar aqui, né? Foi ela que me conheceu. Como que a gente se conheceu? Como, né? Como que isso aconteceu, né? Viemos parar aqui. Então, né? Como todo mundo já sabe, quem acompanha a gente também lá na rede social sabe, né? Que a gente se conheceu pela internet, né? O nosso relacionamento, ele já não é nada tradicional por conta disso, né? A gente se conheceu online. Eu vi primeiro o perfil dele. Era um conteúdo que eu já vinha acompanhando há algum tempo de outros criadores, né? E apareceu dele pra mim, vídeos dele pra mim, e eu comecei também a interagir e acompanhar. Eu vi primeiro o perfil dele, conheci primeiro, né? E aí comecei a fazer um comentário num vídeo ou outro e tal. Mas assim, da minha parte, pelo menos, né? Era totalmente troca de ideias, assim, sabe? Era realmente a gente conversava bastante vezes pelo direct ali no Instagram. A gente trocava muita ideia, assim, sabe? Sobre questão de comportamento, né? De relacionamento. A gente conversava bastante sobre isso. E eu tava inocente na história só ali, realmente, não tinha interesse nenhum. Era só mesmo questão de conversa mesmo, assim, de trocar ideia mesmo. É mesmo, é? Da minha parte, sim. Da minha parte, não. Eu já tava armando já a arapuca pra... A frente só? Pois é. Da minha parte, né, eu não vou dizer que não tinha nenhum interesse, porque tinha, de fato, ela, né, eu sempre, né, tava ali todo, né, todo polido, todo galanteador e tal. Mas era tipo porque ela é, né. Mas não tinha nada, assim, ele super me respeitava, assim, me chamava de doutora, porque pra quem não sabe, eu sou advogada, e eu conversava com ele através do meu perfil profissional. Então me chamava sempre de doutora, era sempre doutora no começo, quando se referia a mim, né. E eu, tipo, né, eu achava ela bonita. Pensava, poxa, uma mulher assim, tipo, vindo aqui conversar comigo, tipo, meu Deus. Tipo, eu pensava, pô, né, cara, tem alguma coisa. Fala igual o Felca fala, rapaz, gente, tá certo isso. Mas não tinha, porque assim, a gente conversava, trocava ideia, e a gente já tinha as ideias parecidas ali, sabe, naquela época, assim, então a gente conversava bastante. No começo foi, tipo... Mas era só realmente troca de ideia, assim, sabe, até às vezes, assim, questão, o olhar, assim, sobre o viés jurídico, assim, sabe, das coisas que ele me perguntava e tal. Eu perguntava pra ele, assim, as dúvidas que eu tinha, sabe, sobre questão de comportamento humano, né, que eu sempre gostei muito, assim, e sempre tive muita curiosidade e tal. E era um assunto, assim, que até então eu não tinha visto, assim, e comecei a consumir. E aí a gente trocava essas ideias, assim. Eu até ficava meio assim, porque eu pensava, pô, ela é advogada, né? E, né, vendo esse tipo de conteúdo, porque a maior parte das pessoas não tem a maturidade pra digerir o conteúdo ali. Porque... Você vai falar que tipo de conteúdo é? Não, deixa no ar. Tá bom. Aí, tipo, né, o pessoal não tem maturidade, né, pra analisar as coisas friamente, né? É tudo, tipo, na base da emoção, né? Uhum. E ela não, tipo, a gente conversava, falava pra ela, tipo, falava a minha forma de ver as coisas, e ela falava dela. Conversando, e conversa vai, conversa vem e tal, né? E aí assim, né? Aí o negócio começou a ficar, eu já comecei a olhar com outros olhos, né? Pensei, que coisa, tipo, né? Coisa esquisita, assim, né? Pensei, o que tá acontecendo? Aí quando a gente viu, tipo, sabe, a gente já tava, né? Como é que foi que você falou? Aí eu perguntei, eu sempre pergunto, ele sempre me fala isso, tipo, eu sempre falo, quando que foi, tipo assim, que você percebeu, assim, que, assim, que talvez dê certo, que dá pra ter um relacionamento, que começou a gostar, não sei, alguma coisa assim? E aí ele sempre fala, tipo assim, que teve uma vez que eu falei pra ele, porque a gente nessa época, a gente conversava já, acho que pelo WhatsApp, né?
Sim. A gente saiu do Instagram e fomos pro WhatsApp, né? Até porque ele tinha medo que a conta dele fosse derrubada e tudo mais. E aí a gente foi pro WhatsApp. E aí eu perguntei pra ele, porque eu comecei a jogar um verde, né? Comecei a jogar um verde, aí eu falei, mas você, tipo assim, você tem intenção de se relacionar com alguém ainda e tal, né? E tudo mais. Perguntei assim, como quem não quer nada, né? Só que ele já sabia, ele já tava com o pão pronto, né? Eu tava com a farinha ainda, com a farinha tava com o pão pronto já. Ele já sabia, já tinha entendido, né? E aí sempre fala, né, que é quando eu falei isso pra você, que aí você, tocou que... então ela tem alguma coisa Essa aqui, doutora aí tem tá algum coisa, interesse vou dar aí, uma, assim, né? Onde essa doutora vai? Porque até então eu não tinha dado nada, assim, nenhuma abertura, falado sobre querer talvez alguma coisa com ele, né? Tipo assim, uma Sim. coisa a mais. Aí ali eu dei que uma aberturinha assim, joguei um verde, aí ele... Falei, vamos ver até onde essa doutora vai. Aí começou o negócio, né? A gente sabe, né? Questão de conquista, de galanteio e tudo mais e coisa. Exatamente. Só que sempre foi muito... eu sempre fui, desde o começo, assim, a gente sempre, tanto ele quanto eu, a gente sempre foi muito racional, assim, nessa questão, né? De, assim, questão de paixão e não sei o quê. Não, a gente sempre foi muito pé no chão e muito racional, muito uma visão muito objetiva das coisas, assim, sabe? Exatamente. E aí o negócio foi indo. Até que você falou primeiro. Foi você que falou primeiro pra mim. Eu gosto de você. Aí. Foi. Foi ele que falou. Exato. Eu gosto de você. Aí eu falei, mas eu não falei. Aí eu falei, como é que eu falei? Ok, recíproca. Aí eu falei, recíproca é verdadeira, porque eu não queria. Eu não queria falar. Porque eu tinha medo, tinha toda essa questão minha, interna minha, né? Aí eu falei, a recíproca é verdadeira. E aí o negócio foi andando, foi evoluindo. Mas a gente ficou, bastante tempo. A gente ficou meses, assim, conversando só e tal. Até que, de fato, o negócio começou a evoluir, assim, e a gente, não. Então, estamos, né, foi declarado. Estamos em um relacionamento, assim, e tal. E aí, aí a gente ficou, por exemplo, assim, antes de a gente decretar, de fato, que a gente tava namorando, propriamente dito, a gente ficou uns bons meses antes ainda, nessa coisa de flerte e tudo mais, nesse negócio assim, sabe? A gente ficou um bom tempo nisso. Tudo isso aconteceu, a gente não se conhecia pessoalmente. A gente nem se via ao vivo, a gente só conversava por mensagem. Só. Pra ter uma ideia, só por mensagem, e ali o negócio já ficou com os 4 pneus arriados e daí acabou, só por mensagem, entendeu? A gente não tinha se visto ainda pessoalmente. E aí, quando a gente decidiu, não, então agora estamos namorando e tal, foi quando ele foi pra lá, pra minha cidade, pela primeira vez. A gente só trocava vídeo, né? A gente não tinha... Ao vivo. Ao vivo, feito uma live, por exemplo. A gente mandava áudio e mandava vídeos, assim, pro outro que a gente tava fazendo e tal. Pedacinho de vídeo. Não era ao vivo, assim, né? Aham. Daí eu peguei e falei, bom... Aí você falou, né? Vamos fazer vamos ligar um pro outro, né? Pra ver qual que é que a gente tem. Então a gente não tinha, né, falado em tempo real, né? Era só troca de mensagens. Aí eu parei, eu tava trabalhando, né? Daí eu parava na hora do almoço pra descansar ali, né? Tal, fazer meu almoço e descansar, né? Aí eu peguei e liguei pra ela. A gente conversou, foi bem legal. E daí, quando ela veio pra cá, quando eu trouxe ela pra cá, eu levei ela lá no lugar onde eu liguei a primeira vez pra ela. Embaixo de uma árvore, assim, né? Ela é perto daquele bosque lá. Lá em Curitiba, lá. Não, é perto daquele parque lá que a gente foi. Perto do parque do japonês lá. Isso. Lá onde tem a cerejeira. Uhum. E aí ele falou, vamos marcar, então vamos fazer nossa videochamada, o que você acha? Eu falei, tá, então legal. Aí eu tinha escritório na época, escritório físico ainda e tal, aí tava lá, no meio do expediente lá e conversando lá. Os caras, doutora, como tá meu processo? E eu conversando. Não fale comigo agora. E aí a gente fez a nossa primeira videochamada e tal. Pra gente conversar em tempo real, né? Pra poder... É legal, é interessante, né? Sim. É uma graduação, é um processo, né? A gente se conheceu em 2023, né? A gente se conheceu porque a gente começou a conversar e tal, e o negócio foi evoluindo ali nesse ano ali e tal. E aí, de fato, meados de 2024 ali, a gente decretou que estávamos namorando, né? Sim. E aí, teve toda a questão da aliança e tal. A gente fez um vídeo, né? A gente fez uma videochamada pra colocar. Só que depois, quando ela veio pra cá, a gente fez certinho, né? Não que não fosse importante fazer por vídeo, porque se nosso relacionamento à distância, tudo é feito por distância, óbvio. Por distância. Só que daí, quando ela chegou aqui, a gente fez certinho, trocamos a aliança. A gente fez a nossa videochamada, ligamos ali, colocamos ali a nossa, né,
videochamadazinha e colocamos, né? A gente colocou uma, né, na nossa própria mão ali, colocamos uma videochamada. Primeira vez que eu vim pra cá, quando eu cheguei na rodoviária ali, que a gente foi pro estacionamento da rodoviária, ele tava sem aliança, ele tava com a aliança na caixinha, né? Aí ele tirou a aliança da caixinha, e aí eu, pra mim, no caso, né, eu tirei a minha aliança, né, que eu tava com ela no dedo e coisa, aí tirei, e aí a gente colocou um no dedo do outro, né, pra simbolizar só ali e tal, né. Sim. E aí, claro, aí, antes disso, antes de eu vir pra cá, ele foi primeiro lá pra minha cidade, né, pra gente se conhecer pessoalmente, ele foi pra lá. Exatamente. Então, isso foi ali final de 2024, foi em setembro. Setembro de 2024, eu sei porque eu tenho a data que tá no Instagram, que foi a foto que a gente tirou e tal. E aí foi em setembro de 2024. E aí ele foi pra lá, ficou um final de semana lá, na minha cidade. Pra quem não sabe, né, eu sou de Brusque, de Santa Catarina. E aí foi pra lá, a gente ficou junto esse final de semana, a gente, né, ele alugou um Airbnb lá e tal, a gente ficou lá. Ficamos junto lá e aí, né, tivemos nosso primeiro encontro pessoalmente, né. Então, cá estamos. E aí depois disso, no final do ano de 2024, em dezembro, na virada do ano ali, eu vim pra cá. Eu vim a primeira vez aí pra cá, pra Curitiba, né? E eu passei aí o final do ano aqui, né? Passei Natal lá e tal, como foi. Mas aí, final do ano, eu vim pra cá, acho que dia 29, se não me engano, de dezembro, e voltei dia 3, eu acho, dia 4, de janeiro. Aí eu passei virada aqui e tal, conheci a família dele, né? Porque eu conhecia, né? Conhecia todo mundo e tal. E aí, né? Foi isso, assim. E aí a gente já tinha definido já, a gente queria, de fato, ficar juntos e fazer isso evoluir para que a gente casasse, evoluísse para um casamento, e a gente queria, de fato, ficar junto, né? E aí a gente começou toda a questão da preparação, né? Para que isso acontecesse. Não é uma coisa que dá para você fazer assim na euforia do momento, no oba-oba, não dá para fazer, porque é uma coisa séria, né? Então, assim, você, né? E aí a gente começou toda essa preparação, né? E a gente decidiu, a gente conversou, sentou, conversou e decidimos que, ao invés de ele ir morar pra lá, pra minha cidade, eu viria morar pra Curitiba, no Paraná. E aí, por que a gente tomou essa decisão, né? Por que a gente decidiu que eu viesse pra cá e não o contrário, né? Porque, logisticamente, questão de trabalho, né? Porque eu já trabalhava em casa, né, na época. Eu tinha fechado o escritório físico e trabalhado meu trabalho hoje, que é de home office, 100% digital. Minha advocacia hoje era 100% online, 100% digital. Trabalho em casa e eu já trabalhava assim naquela época. Já é um ponto, né? Ele trabalhava depois começou a trabalhar de Uber, né? Sim. Começou ali como moto e tal, depois já começou a trabalhar de Uber. E aí, por uma questão de logística e também de financeira, né? Eu posso trabalhar remota de qualquer lugar. Pra ele já não, né? A gente sabe que tem diferença, né? Brusque é uma cidade pequena, né? Apesar de não parecer, é uma cidade que tem 200 e poucos mil habitantes, se não me engano. É considerada uma cidade pequena comparada a Curitiba, que é uma metrópole, uma cidade grande. Né? Só aqui em Pinhais, ou no bairro, não sei, aqui tem quase a população de Brusque, só aqui. Então, assim, é uma cidade muito maior. E a renda, obviamente, dele ia sofrer um prejuízo grande indo morar pra lá, porque lá a questão de Uber e tal é menos gente. Isso é óbvio que isso ia acontecer. Ia ter um prejuízo, digamos assim, né? Porque aqui a realidade, né, o custo de vida é diferente, as coisas são diferentes aqui, né? Por ser uma metrópole. Sim. Então já parte desse pressuposto. E aí a gente decidiu, né, que eu viria morar pra cá. E aí a gente ficou na preparação ali de quase um ano, praticamente, né? Sim. Foi o ano de 2025 inteiro, né? Vendo preparação, vendo como é que ia fazer. Eu precisava me organizar lá, né? Sim. Porque, querendo ou não, tinha rotina lá. Tem coisas que dependiam de mim lá. Questão de burocracia, de logística, né? Coisas que eu precisava resolver lá antes de mudar pra cá, né? Sim. Questão também de preparação também, até emocional, psicológica, né, e tudo mais. Porque esse é o que mais pesa, né? Eu morava com a minha mãe na época, então, assim, é uma mudança muito grande, né? É uma coisa, assim, uma mudança radical, assim, sabe? Então, tem toda essa... que tinha que ser aos poucos, né? Até pra gente maturar a ideia, tudo isso, né? É o que mais pesa, né? A parte emocional. Porque, né? Primeiro, deixar a sua terra, né? O lugar que você cresceu e, Exatamente. Né, e viveu tudo ali, todas as suas questões, né?
é ligado ali até você conhecer outra pessoa. Uhum. E depois a tua família, que no caso era tua mãe, né? Tua mãe, teu irmão, é Uhum. complicado você, né? Tanto que ela falou que ela tinha algo especial com você, ela considerava que você era parte dela, né? Uhum. E era como se tipo, uma parte dela tivesse ido embora. Então, assim, foi uma preparação tanto, assim, emocional e tudo mais. Eu fazia terapia na época e tudo mais, né, e tal. Então, foi tudo uma questão, assim, muito bem planejada, né? Então, não foi nada decidido assim, ai, meu Deus, não, tô apaixonado, não sei o que, vou mudar pra lá, porque não sei o que, não. Teve toda uma... A gente colocou na balança as coisas e decidimos que ia ser assim, né? Sim. E aí, acho que foi em setembro, final de setembro, né? Comecinho de outubro, aí eu vim morar pra cá. Aí, de fato, vim me mudar pra cá. Antes disso, eu já vinha pra cá, né? Claro, eu já vinha pra cá com frequência, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, eu passava uma semana aqui. Aí eu chegava, acho que chegava na Numa na sexta. sexta ou chegava na segunda, não sei, ia embora. Ficava uma semana, né? Uma semana. Ficava uma semana aqui. Aí a gente já tinha essa troca, assim, de dia a dia, de rotina. Aí eu trazia meu computador pra casa, minhas coisas de trabalho junto, quando eu vinha, pra poder trabalhar aqui durante essa uma semana, obviamente, né? E aí você também saía pra trabalhar. A gente tinha mais ou menos essa rotininha, assim, né? De como se a gente estivesse morando junto, entre aspas, né? Sim. E aí a gente ficava assim. Era treino. Era um treino. Treino é treino, jogo é jogo. Aí teve então a questão da mudança, né? Da minha mudança pra cá. Que é uma questão à parte, né? Era assim, dava pra fazer um vídeo ou vários vídeos falando só sobre essa questão, né? De mudança, né? De mudança de vida, mudança de estado, né? Então, eu acho que foi num domingo, se eu não me engano, porque Foi no domingo. era um domingo, né? Eu fui na sexta, a gente ficou lá. Porque você foi pra lá final de semana, e aí naquele final de semana, então, seria o final de semana que eu iria, de fato, vir embora pra cá, né? Trazer minhas coisas, minhas trouxas pra cá, né? Bunda. De fato, me mudar pra cá. E aí, assim, é um negócio que é meio surreal, assim, sabe? Cada um reage de uma forma, cada um tem a sua realidade, as suas relações familiares, cada um tem a sua forma de lidar com isso, de reação e tudo mais, né? Mas, assim, é uma coisa meio assim, até surreal, sabe? Depois eu tava fazendo terapia na época, então isso me ajudou bastante e tal, né? Foi uma coisa que eu trabalhei na terapia também. Eu morava com a minha mãe e com o meu irmão na época lá, no nosso apartamento, e a minha relação com a minha mãe sempre foi muito próxima. A gente sempre foi um em carne, eu e ela, assim. E aí, assim, acho que a ficha caiu, ou veio, assim, todo o sentimento à tona, assim, na hora que a gente foi se despedir, né? Eu fui me despedir ali da minha mãe e tal, do meu irmão. Aí o negócio desandou de vez. E assim, eu chorei de lá até aqui, assim. Né? Chorei literalmente o caminho inteiro. Porque, assim, a sensação... eu falei, cada um sente de um jeito e tal, mas a sensação que eu tinha era de luto, assim. Era de... Não sei explicar, assim. Era uma sensação... Só quem passa pra saber mesmo, assim. Quem entende, né, do assunto e tal. Mas é uma sensação de luto, assim mesmo, sabe? Parece que alguma coisa tua... Ou alguém morreu, alguma parte tua morreu, alguma coisa morreu ali e você chora por causa da perda, uma sensação de perda, assim. É surreal, assim, sabe? E é uma coisa, foi muito estranho, porque foi a primeira vez que eu senti isso, que eu passei por isso na minha vida, sabe? É uma coisa, assim, muito surreal, assim. Eu chorei de lá aqui, literalmente o caminho inteiro. Chorei depois aqui também. Aí, claro que isso é natural também, né? A mudança, sim, né, da casa, mudança de sair do ninho, né, de cortar de vez esse laço, esse cordão umbilical. Então, isso é uma ruptura ali, é assim, um sentimento de luto mesmo, sabe? É uma coisa, assim, absurda. Não dá nem pra explicar direito, assim. Só quem sente, só quem passa pra saber mesmo, assim, sabe? Eu digo que foi assim, não é que foi o pior dia um dos piores dias da minha vida, mas foi um dos piores sentimentos que eu já senti, assim, uma das piores coisas que eu já senti, assim, de uma sensação horrível. Deixar assim. A família pra trás, né? Deixar pra trás, a gente diz assim, é uma coisa... Falou, cortar o laço, né? Tipo, sei lá, eu acho que as pessoas sentem isso quando casam, né? Por isso que as pessoas se emocionam tanto, talvez no casamento, né? Ali, os pais vendo os filhos, a filha casar, porque agora vai sair de casa, e aí chora. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Só que o que eu senti foi uma coisa, parecia que alguém tinha morrido, assim, sabe? É uma coisa muito absurda, assim. O primeiro mês é terrível, é muito ruim, assim, né? Até acostumar, e toda a questão da distância, né? E
é bem ruim, assim. E aí você tem que prestar atenção, né? Porque isso pode evoluir pra uma coisa mais complicada, talvez, né? Um quadro, assim, de tristeza muito profunda, até uma depressão, né? Mas, graças a Deus, não foi esse o caso. E foi natural, assim. É um processo que a gente teve que eu tive que passar. Mas foi bem, bem difícil, assim, bem ruim. Fácil não é. E aí sempre falava, porque Curitiba é muito fria, uma cidade muito fria e tal, assim, eu sempre ouvi falar, né? E agora eu tô passando o meu primeiro inverno aqui, né? Dá pra ver, né, que tá bem frio aqui. Em Brusque é muito quente no verão. É insuportável, o termômetro chega tipo a 50 graus lá, porque a gente tá num vale, né, numa bacia, rodeado de montanha, então assim, é muito quente lá. E aqui, o verão é super tranquilo, assim, pra mim, pelo menos que passava um inferno de calor lá, aqui o verão é super tranquilo. E aqui, só que o inverno é muito frio aqui. E lá não. Lá o frio que faz aqui o tempo inteiro, a estação inteira de inverno, que é um frio bem forte, lá é tipo assim, quando começa o inverno é uns 3, 4 dias só. Desse frio que faz aqui o tempo inteiro, lá é só 3, 4 dias, depois passa. Depois fica um frio ok de suportar. Eu fiquei doente 2 vezes em menos de 2 meses. A primeira gripe que eu peguei ali foi, acho que final do maio, foi no meu aniversário. Eu tava moribunda. Bestiada. Se eu levantasse o braço, Jesus puxava, porque eu fiquei tão ruim. E aí agora, umas 2 semanas atrás, fiquei gripada de novo, sabe? É uma coisa assim que, aí fala com o médico, aí o médico disse que não tem o que fazer, porque teu corpo tem que acostumar, porque não sei o que, blá, 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 sabe? Ai, meu Deus. Nossa, mas é muito frio. Aqui esses invernos que tem frio. hoje em dia não é tão frio igual antigamente. Mas é frio. Antigamente era muito mais frio. Mas é frio. Antigamente era aqueles frios de doer mesmo. Gente, mas dói. E, tipo, é porque, né, você já é daqui, né? Então você tá acostumado. Mas pra mim é muito frio demais. E aí, assim, questão de vida de casado, né? De dia a dia, de rotina. De vida de casado, né? E aí a gente, né, não estamos casados ainda. Né? Bora junto. Casaremos, né, no civil apenas, não no religioso, porque não faz sentido pra gente casamento religioso. A gente não segue nenhuma religião específica, somos cristãos, mas não temos uma religião específica pra casar, que a gente frequenta, assim, pra casar no religioso. Então, pra mim é como se fosse um ritual, uma cultura ultrapassada pra mim, tipo assim, respeito quem faz, acho bonito e tal, emociona, ok, mas pra mim não faz sentido. Mas vivemos, na prática, obviamente, como casados. Óbvio, né? Exatamente. Tanto é que a gente se chama de marido, mulher, esposa, um pro outro, e nos identificamos assim, né, também. Sim. Porque o que vai, de fato, é, né, a vida na prática, no dia a dia. Então, e é aquilo, né, a gente tá descobrindo como que é. Estamos hoje a gente tá no dia 24 de julho, então fazem o quê? 7 meses, 8 meses que a gente tá, né, fazendo os cálculos aí, que a gente tá morando junto, casados, né, assim, né? Né, é claro que é muito recente. Tá descobrindo a vida dois, como que é. A gente negócio que não vem manual, né? Não. Não tem manual. A gente só no dia a dia, não adianta. No dia a dia. Né? A gente não sabe, não tem como prever o futuro. A gente não pela sabe. parte mais difícil, que é viver um longe do outro. Relacionar à distância. Gente passou por aprovação, que é ficar distante um do outro, né? Exatamente. Quando você ama, você quer ficar perto. Então, e é muito ruim, assim. Quando a gente se despedia, assim, na rodoviária, coisa assim, era terrível. Era uma sensação terrível, assim, muito ruim. Chorava também, um monte, e assim vai. Então, eu falava que ia colocar na bolsa e trazer. A gente passou por essa experiência, né, da distância, que não é uma coisa tradicional, não é muito... já é bem comum, assim, né? Então, mas não é natural, não é normal, e eu acho que é uma prova, uma aprovação, é algo que quando você ultrapassa isso, você fortalece, né, ainda mais a relação, enfim, mas você só descobre de fato no dia a dia, né? Exatamente, a gente tá descobrindo. Descobre, né? Enfim, né? Quem é casado sabe, né? Manias, é o jeito um do outro, do dia a dia, de rotina, da casa, né? Coisinhas assim, pequenininhas e tal, e forma de lidar com as situações quando acontece alguma coisa ruim, quando dá um perrengue, né? Como é que as coisas são, como é que cada um se comporta. Então você vai analisando e vai passando por tudo isso. Você tá namorando, mas é totalmente diferente de um casamento, de você morar junto. Você tá namorando, você vai pra tua casa, tua namorada vai pra tua casa. Vocês separam ali, dela. Vocês se veem de vez em quando ali e tal, e durante, né, os dias ali, vocês não têm a rotina do dia a dia ali, acordar junto, acordar e passar pelos perrengues junto.
E, sabe, um negócio ali, é só no dia a dia que você vai saber, realmente, sabe? São coisas diferentes, né? Você tem um problema e você aí, tá, e depois aí vai cada um pra sua casa e não toca mais nesse assunto, alguma coisa assim, tá cada um distante um do outro, tá cada um na sua casa. Agora vocês estão juntos na mesma casa, não tem pra onde não correr. tem pra onde correr, você tem que lidar tem que resolver. com o pepino, tem que resolver. O negócio ali é complicado. É punk, né? Então você tem que saber, você vai conhecer só no dia a dia mesmo. Exatamente. Ir pra outra cidade, um lugar totalmente diferente de Brusque, lá, aqui. As pessoas falam, porque o sul parece quem vem, né, do norte, nordeste, tudo mais, vem pra cá pro sul, fala que é outro país, é outra realidade. E quando você sai, eu saí de Brusque e vim pra Curitiba, é outra realidade também diferente. Assim, sabe, os costumes aqui são diferentes. Já falei, né, a questão do frio é complicado de lidar pra mim, tá sendo bem difícil lidar com o frio e tal. Uma questão de saúde até e tudo mais. Mas comportamento das pessoas, sabe, é diferente, assim, de lá. Aqui as pessoas são um pouco mais fechadas, assim, um pouco mais, né? Cada um cuida da sua vida. É uma cidade grande, então, né? Não tem como ser diferente, exatamente. Né? Onde uma cidade pequena ali, todo mundo conhece todo mundo, a família de fulano de tal conhece fulano de tal e tudo mais, não sei o quê. E os hábitos são diferentes, os costumes são diferentes, até porque lá é um lugar mais quente, então também muda. Mas é isso, né? Tem que aí lidar com a saudade, né, de quem ficou lá, e claro que a gente se vê de vez em quando, obviamente, e tal, né. Tento ir pra lá com certa frequência, né, a gente vai pra lá visitar. E é outra coisa que também é diferente, assim, né, antes você morava naquela casa, depois, agora eu vou pra lá como visitante, né, como visita, sabe, então também é uma coisa um pouco estranha, assim, que a gente tem que se acostumar, né, também, assim, com o tempo. Exatamente. Então, mas é isso, né, são fases da vida que a gente tem que passar e cada um tem cada fase tem sua particularidade. As suas particularidades, exatamente. Então é isso, né? Então aqui nesse vídeo foi um pouco mais assim detalhado, né? Um vídeo um pouquinho mais longo, né? Pra falar aí sobre né? Coisas que a gente não falou naquele primeiro vídeo, né? Nossa realidade, né? Acredito que seja a realidade de muita gente, porque a gente recebe muito relato, né? A gente tem ali, né? A nossa rede social, a gente faz o nosso conteúdo ali voltado só para relacionamento à distância, de fato, né? Então a gente recebe muito relato, assim, de a quantidade de pessoas que se relacionam à distância, assim, é gigantesca, assim, sabe? A gente acha que é um nicho muito pequeno, que são poucas pessoas, mas tem muita gente. E tem pessoas gente... que se relacionam com pessoas de outro país, inclusive, sabe? Japão, Europa, tinha outro que Polônia. era da Itália também, a gente recebe relatos, assim, bem de vez em quando, e assim, lugares. É bem interessante. Então, é uma realidade que a gente passou, né? Agora, graças a Deus, né? Estamos juntos, né? De fato, de vez. Mas ficamos aí, né? Por um bom tempo, namorando à distância. E é uma realidade, né? De muita gente que talvez possa assistir o vídeo, ou, né? De pessoas que acompanham a gente. Então, é isso, né? Deixa aí nos comentários o teu relato, né, do teu relacionamento à distância, como é que foi, como é que tá sendo. Exatamente. Né, tiver aí dúvidas, né, perguntas, né, conselhos também, deixa também nos comentários. Conselhos aceitamos também. A gente, dicas, né, pra nós, né, recém casados, né, morando juntos agora. Então, né, deixa aí nos comentários, né, isso também ajuda aqui a engajar o vídeo, né, ajuda o canal a crescer. Também deixa o teu like se você gostou. E é isso, e segue a gente também lá na nossa rede social, tá aqui em cima, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui. Tchau. Tchau.